Fala pessoal, que fala badoças, esse de mais um vídeo. E desta vez estou aqui para reagindo. Hoje sai reacts e jogos também. A teoria obscura do corvo. Pois é, pessoal. Então, bora lá, pessoal. Para lembrar, a thumbnail já mete medo. Então, bora lá para o vídeo. Mas, já fizeram a vossa parte? Não, eu digo-vos. Vocês vão aqui, deixem o like. Eu já sou inscrito, pessoal, então é a vossa vez. Por isso, metem o like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receber todas as notificações e inscrevam-se no canal e partilhem o vídeo para toda a gente e indo ao canal do Diogo Zizazia e Tomás Zizazia. Pum! Bora lá, 3, 1, bora! Você acreditaria se eu te contasse que o Crow foi inspirado nos Plague Doctors, os médicos da peste negra? O Crow, também conhecido como Corvo, é um brawler lendário e está no game desde sua primeira versão. O Crow também possui um visual humanoide com cabeça de corvo. Neste vídeo, vou falar a origem do Crow, no que ele foi inspirado e vou apresentar fatos que comprovam isso. Mas lembre-se que algo inspirado nem sempre quer dizer que é algo idêntico ou muito parecido. No caso da minha teoria da Anitta, é sim muito idêntico, visual, neste vídeo está mal mas nem sempre é assim. Se inspirar em algo não significa que você não pode mudar ou acrescentar algo, muito pelo contrário. Se você cria algo inspirado em uma coisa, você pode mudar, modificar, remover ou acrescentar coisas da sua criação. E como eu já disse em outros vídeos aqui do canal, eu acredito que boa parte dos Brawlers foram inspirados em algo. Como por exemplo, o Colt foi inspirado em Samuel Colt, o El Primo foi inspirado no melhor lutador de WWE de Porto Rico, o Primo, e a Anitta foi inspirada nas tribos xamânicas. Já falei de tudo isso aqui no canal. Pessoal, eu já volto, por isso, até já. Pessoal, voltei e fui ali à casinha de banho, né? Fazer necessidades, então, bora para o novo vídeo. E eu quase tenho certeza que o Supercell deixa pistas secretas, easter eggs, coisas pequenas que você não percebe relacionadas à origem dos Brawlers. Por exemplo, no caso do Colt do El Primo, o easter egg está no seu nome. No caso da Anitta, o easter egg, a pista inicial, está na sua descrição removida há muito tempo atrás. Mas no caso do Crow, a pista inicial, o easter egg, o ponto de partida, não está tão na cara assim. Na verdade, eu descobri por acaso. Então, bora pra teoria. A origem obscura do Crow. Aí você deve estar se perguntando, por que origem obscura? Calma, assiste até o final que você vai entender. Senta que lá vem a história. Tá bom, Há um tempo atrás eu pensei em fazer um vídeo falando sobre a origem do Crow. Eu sempre achei o visual dele muito semelhante aos Plague Doctors, mas eu não tinha provas nem nada, e não podia fazer um vídeo baseado na aparência. A descrição removida do Crow não ajudava em nada, ela dizia: esta criatura enigmática apareceu na cidade um dia. Ninguém se atreve a irritar suas penas, não mais. Ok, nada demais. Então, eu deixei essa ideia de lado. E quando eu tava fazendo o vídeo das 13 curiosidades do Brawl Stars, eu descobri algo muito incrível. Inclusive, eu citei no vídeo. Pra quem não sabe, se você mudar o idioma do Brawl Stars, em alguns idiomas, o nome de alguns Brawlers muda. E em Vietnã, o nome do Crow fica Qua. Então, lembra do trailer? Enfim, uma pessoa normal. Uau. Aí está a pista. Pensa comigo. Por que o Corvo falou Qua? Claro, vai ter gente dizendo que o Crow falou Quá, porque esse é o barulho que os corvos fazem, mas eu acredito que não. Pensa comigo, qual faz mais sentido? O Colt diz, enfim, uma pessoa normal, e o Crow diz Quá, como o barulho que os corvos fazem. Mas e se o Colt disse, enfim, uma pessoa normal, e o Crow corrigiu o Colt dizendo corvo? Então... Aí está, o Crow é vietnamita, e não faria sentido se ele tivesse respondido Quá como um barulho que os corvos fazem, já que ele tem falas, né? Let's settle this beef. I'm walking here. I always get my mark. Bom, aí eu já sabia que o Crow estava ligado ao Vietnã, então eu fui pesquisar mitos e lendas do Vietnã ligados a corvos, e não achei nada. Eu tava quase desistindo, então fui pesquisar sobre o Vietnã apenas, e vi que eles localizam na Ásia. O Vietnã é um dos principais países do continente asiático. Tá bom, mas e aí? O que está ligado à Ásia? É simples, a peste negra. Eu já tinha aprendido sobre a peste negra na escola há muito tempo atrás. Eu dei uma pesquisada e vou resumir para vocês. A peste negra, também conhecida como peste bubônica, surgiu no século XIV. Essa época ficou conhecida como a Idade das Trevas. Centenas de milhares de pessoas morreram.
Os lugares mais afetados foram a Europa e a Ásia. Inclusive, acredita-se que a peste negra surgiu na Ásia, continente onde se localiza o Vietnã. E a peste negra era extremamente contagiosa. As vítimas sofriam muito e agonizavam lentamente até a morte. Surgiam bolhas pelo corpo e isso ia aumentando, até que se tornavam feridas abertas. E num estado muito avançado da doença, surgiam manchas negras pelo corpo, por isso o nome, peste negra. O ícone que marcou essa época, sem dúvida, eram os Plague Doctors. Naquela época, os médicos não sabiam da existência de bactérias e micro-organismos. Eles achavam que a peste negra se espalhava com um mau cheiro, já que havia pessoas mortas por todas as partes. E no bico dessas máscaras eram colocados aromatizantes para disfarçar o cheiro. Mas pensando bem, os Plague Doctors eram inúteis. Não havia nada que eles pudessem fazer, já que não havia cura. E como eles ficavam em contato com os infectados, suas roupas possuíam a bactéria da peste negra. E ao entrar em contato com a galera que não estava infectada, eles espalhavam ainda mais a doença. Ok, você já sabe sobre a peste negra e os Plague Doctors, mas o que isso tem a ver com o Crow? Na minha opinião, a Supercell se inspirou nos Plague Doctors para criar o Crow, mas mudou alguns aspectos. O Crow não é um homem com uma máscara de corvo, ele é um corvo humanoide, e os Plague Doctor às vezes infectavam os outros sem querer. Já o Crow lança seus ataques de propósito, e o Crow não lança a bactéria da peste negra que faz as pessoas agonizarem, ele lança facas com veneno. E por que Vietnã? É simples, porque ele fala Qua no trailer, e isso é uma fala de duplo sentido. A Supercell escolheu o Vietnã por causa disso. O Vietnã sofreu muito com a peste negra. E eu pesquisei e não se sabe exatamente o país de onde surgiu a peste negra. Sabe-se que foi no continente asiático. Nada impede que tenha sido no Vietnã, mas não tem nada de prova disso ainda, não tô afirmando nada. Tem gente também que acredita que surgiu na China. Outra coisa curiosa que eu descobri é que no século XIV, o século da peste negra, os gatos eram verdadeiros heróis, pois a peste negra se espalhava por causa dos ratos, já que naquela época não existia saneamento básico ou coleta de lixo. E a bactéria da peste negra habitava nas pulgas que habitavam os ratos. Então os gatos ajudavam a impedir que a doença se espalhasse mais e mais, já que os ratos eram transportados por navios mercadores. Mas naquela época eles eram muito supersticiosos com gatos. Qualquer coisa naquela época era um sinal de bruxaria, e a Europa baniu os gatos. Isso fez com que a peste se espalhasse ainda mais. Hoje em dia vemos que os gatos naquela época apenas ajudavam a população, e talvez esse gato nas costas do Crow seja uma homenagem. Mas e aí, como eu disse, eu acredito que a Supercell apenas se inspirou, mas mudou muitos aspectos e fez um personagem só com o conceito disso, entendeu? Mas e aí, o que achou do vídeo? Se assistiu até aqui, dá o like e compartilha com os amigos viciados em Brawl. Se chegou no canal por esse vídeo, se inscreve para não perder mais nenhum vídeo de teorias. E comenta se você concorda com a minha teoria ou não. Se você acha que isso é só coincidência. E se você tem alguma teoria, comenta aí. Vamos trocar uma ideia nos comentários. Quem sabe eu não faço um vídeo sobre isso. E obrigado pelos 20 mil, galera. Vocês são foda, hein? Então é isso. Tchau. Pessoal, faz muito sentido. Os gatos femininos, tipo, com eles... E o corvo tem aqui o símbolo do gato. O bico, assim, do mar... Uau, pessoal. Faz muito sentido, pessoal. Quem percebeu, percebeu. Quem não percebeu, comentei. Não percebi. Quem comentou, comenta. E eu percebi. Eu percebi. Mas bora lá para a última teoria. Que é a teoria obscura da Anitta. Bora lá. Você acreditaria se eu te contasse que a Supercell se inspirou em uma antiga tribo de xamãs para criar a Anitta? E que a Star Power dela está ligada a essa tribo? E que tem a possibilidade da Anitta ter assassinado toda a sua tribo? E que isso tem a ver com o sacrifício do urso? Difícil de acreditar, né? Mas eu fui atrás e encontrei fatos que comprovam minha teoria. Sem mais enrolação, bora pra teoria. A origem obscura da Anitta. Para vocês entenderem bem, eu vou explicar do início. Tudo começou quando eu tava jogando Brawl Stars de Tara e percebi que as cartas dela são brancas. Aí eu pensei, será que isso rende um vídeo? Aí eu comecei a observar todos os Brawlers e quando eu tava observando a Anitta, eu me perguntei, por que tem um urso morto na cabeça dela? Na hora, a teoria mais plausível era de que a Anitta matou o ursinho filhote e se passava por ele, por isso o ursão ali defende ela. Então, eu fui correndo pesquisar se alguém já tinha feito essa teoria e só achei uma teoria da Anitta ser irmã do Leon, que não faz o menor sentido. Continuando. Eu precisava de mais argumento para sustentar minha teoria. Pesquisando, eu encontrei algo que explodiu minha mente. Eu achei a história da Anitta. Antigamente, nas primeiras versões de Brawl Stars, cada Brawler tinha ali uma descrição, uma mini história que foi removida ao longo do tempo pela Supercell. Eu encontrei um vídeo do Josin que fala sobre a história removida dos Brawlers, link na descrição.
voltando para a teoria. A história da Anitta removida dizia: Nita Littlefoot is the latest in a long line of tribal shamans. Her spirit animal is the big baby bear. Traduzindo, Nita Littlefoot é a última de uma longa linha de xamãs tribais. Seu espírito animal é o grande urso. Ou seja, a Anitta é a última de uma longa linha de xamãs tribais. E quando eu fui pesquisar, não fazia sentido, pois xamãs eram sacerdotes, filósofos, profetas, pessoas intelectuais. Por um segundo, eu pensei que a minha teoria tinha ido pro brejo, mas lá no fundo, eu sabia que havia uma resposta, pois em um game, nada é por acaso, aquilo ali foi planejado. Pessoas se sentaram, pensaram, tiveram a ideia e inseriram aquilo no game. Então, eu fui pesquisar sobre o espírito animal que é citado na história removida da Anitta. Seu espírito animal é o grande bebê urso. E pesquisando, eu achei o xamanismo, a religião dos xamãs. Aí tá a resposta. A Anitta não é uma xamã, ela é uma xamã com X e não SH. Aí você deve estar pensando que a Supercell inseriu o nome errado no game, não é? Eu acho que não, certeza que foi de propósito, para só um verdadeiro detetive descobrir a verdade e não ficar tão na cara a resposta da teoria. Pesquisando, eu achei muita coisa sobre o xamanismo e cheguei à conclusão de que a Anitta foi criada com base nessa tribo. Sua aparência, o poder de invocar o urso e até sua Star Power tem a ver com o xamanismo. E eu tenho provas. Eu encontrei muitas coisas sobre os xamãs, mas para isso não virar uma aula de história chata, vou falar só o que interessa para minha teoria. Mas para ninguém falar que essa história de xamãs é falsa e tal, eu vou deixar o link dos lugares de onde eu retirei as informações para quem quiser ler os textões completos. Bora para as provas. Os xamãs acreditam que cada um tem um animal guia e que eles podem invocar o espírito de seu animal guia em certas ocasiões. Sim, este urso é o espírito deste urso. E eles usam colares representando seu animal guia. Pesquisando na internet eu achei vários colares xamânicos, como raposa, águia, coruja, etc. Isso explica o colar da Anitta, né? Já que seu animal guia, né? O seu espírito animal é o urso. E para os xamãs, cada animal representa algo, como por exemplo, a zebra representa o equilíbrio, a tartaruga representa a proteção e o urso representa a cura. Isso explica a Star Power da Anitta, que quando ela invoca o urso, cada hit que o urso dá em alguém recupera 500 da vida da Anitta e vice-versa. Aí você deve estar se perguntando, tá bom, Topetudo, e esse urso morto na cabeça dela, você não tinha dito que tem a possibilidade da Anitta ter assassinado toda a sua tribo? Sim, eu falei isso e vamos aos fatos. No xamanismo, oferendas de sangue são permitidas, portanto que você ofereça o seu sangue, não o dos outros. Você não pode ferir outro ser humano para fazer uma oferenda. Mas a oferenda por meio de sacrifício animal é permitida se o xamã tiver um bom relacionamento com o animal que vai sacrificar. Mas sacrifícios de animais não são para corações tolos, xamãs iniciantes ou crianças. Caso isso ocorra, isso pode acordar uma fome de sangue no xamã que realizou o sacrifício, levando essa pessoa lentamente a se tornar o mais obsessivo por sangue. Essa pessoa perderá a importante relação com a realidade. E isso explica esse olhar. Bom, sacrificar animais não são para crianças. E a Anitta é uma criança e obviamente ela sacrificou seu animal guia como oferenda. E a prova, né, tá ali na cabeça dela. Lembrando que ela invoca o espírito de seu animal guia quando ela precisa. Ela sacrificou seu animal guia, mas o espírito dele ainda vive. E isso despertou uma sede de sangue na Anitta, e provavelmente ela assassinou sua tribo inteira, pois sua antiga descrição diz: Anitta é a última de uma longa linhagem de xamãs tribais, seu espírito animal é o grande urso. Essa é a minha teoria, galera, da origem da Anitta, mas tem muitas outras coisas que eu achei sobre os xamãs, como por exemplo, o fato deles poderem viajar para outras dimensões e tal, e várias outras coisas, mas isso não agrega muito para minha teoria, então eu deixei de fora. Lembrando que para quem quiser conferir as informações... Pessoal, esta foi das melhores teorias deste vídeo, pessoal. Faz muito sentido. Os olhos, a cabeça do urso, o urso invocado, o poder, pessoal, o colar. Faz todo sentido, pessoal. Nossa. Eu acho que a Anitta é uma das mais obscuras. Mas pessoal, este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixem o like, inscrevam-se e ativem o sininho para receber todas as notificações. E falou, tchau, fui!